Boa tarde. O meu nome é Roberto. Nessa oportunidade eu venho explicar a vocês o que é a ONG Evoluir e o tipo de trabalho que ela faz. A ONG Evoluir foi fundada em 2009. O trabalho já existia alguns anos antes. Nós congregamos pessoas para trabalhar a dependência química em todas as suas fases e formas, de todas as formas possíveis, né? Nós trabalhamos a recuperação do dependente, nós trabalhamos a reinserção social, trabalhamos a prevenção, fizemos tudo isso durante esses anos todos, né? Formamos uma equipe com psicólogos, conselheiros em dependência, conselheiro em codependência, e formamos parcerias com a AA, com a NA, desenvolvemos um método próprio de tratamento baseado em controles da mente e tudo mais, não no método Minnesota, que 12 passos, método nosso, mas o Minnesota ele se revela um método muito eficiente para manutenção de longo prazo. Então nós temos lá no nosso espaço hoje parceiros como AA, NA, Amor Exigente, nós fazemos internações, fazemos coisas que nós oferecemos a gama mais variada possível de tratamento que o dependente químico precisa. Tudo que existe a gente tem. E essa técnica nova de tratamento, que ao longo desses vídeos que virão, dessa série de vídeos, esse é o primeiro no qual estou apresentando a ONG Evoluir para vocês, essa metodologia vai ser explicitada, passo a passo, como é que a gente usa. Temos até treinamento para trocar de pensamento, né? Isso vocês vão ver durante o transcorrer do processo. E a ONG, nosso trabalho veio vindo, chegou um ponto que a gente precisava organizar melhor. E aí precisamos de CNPJ, esse negócio todo para abrir conta bancária, e fundamos a ONG com esse propósito. E hoje nós trabalhamos sobre essa bandeira, crescemos, temos bastante casas para reinserção, nós temos diversas situações, né? Chegamos a um ponto, nesses últimos 10 anos, nós atendemos muita gente mesmo. Com milhares de pessoas. E dessas milhares, centenas e centenas voltaram a ter vida normal, estão hoje com suas famílias, levando uma vida plena. Dentre essas centenas, nós recebemos também um morador de rua. Morador de rua pedindo ajuda. Normalmente hoje as pessoas que residem na rua, 90 e tantos % delas, se não 99, quase 100, está na rua mais por problema de droga. Antigamente nós tínhamos um perfil diferente, era uma população mais velha, com problemas mentais e muito pelo alcoolismo só. Hoje nós temos todas as drogas, a população mais jovem morando na rua, em consequência da droga, do rompimento familiar e profissional. Então, nós pegamos essas pessoas e normalmente internamos. E quando elas saem da internação, é um período de reclusão afastado da cidade, um local onde elas não podem sair para comprar e lá não tem para vender, fica muito mais fácil de parar o uso, elas retornam. E ao retornar, se voltarem à condição de rua, a recaída é praticamente certa em poucos dias. Então, para essas pessoas, nós temos casas onde nós fazemos a reinserção social. Temos até uma moeda interna, funciona nas casas, nós ensinamos a lidar com dinheiro, relacionamentos, ajudamos a preparar um currículo, buscar trabalho, ensinamos sobre a rede de saúde disponível. Nós cuidamos da reinserção social mesmo, né? E passamos muitos conhecimentos para essas pessoas, para que elas possam se reinserir na sociedade. Muitos vão estudar para voltar, para entrar no mercado de trabalho numa condição melhor. Então nós fazemos esse trabalho. E nós percebemos aqui na região que o jovem começa a usar droga aos 12 anos de idade, em média. Para que a média seja 12, tem um jovem que começa a usar com 8 anos de idade e tem aquele entre 14. Você vê que a uso da droga é muito cedo. Contudo, quando a pessoa nos procura buscando ajuda, é de 30 anos, 29 anos para lá. Ajuda espontânea.
Ou vem mais cedo, às vezes, pela mão do pai, pela mão da mãe, que acabou descobrindo que o filho fazia uso. Já com 19, com 20 anos. É muito raro ver um garoto pedindo ajuda no nosso serviço. E nós, veja bem, no nosso trabalho, nós sabemos, sei lá quantos casos já atendemos, 10 mil, 15 mil, por que um jovem usa droga, como ele faz isso, onde ele obtém a droga, como é que ele se relaciona com a família nos primeiros momentos, no colégio, tudo mais. Isso não adianta muito. Porque quando o jovem vem para a gente com 30 anos, já se tornou dependente. Então, a prevenção hoje, ela é mais importante que a recuperação. Enquanto nós estamos tirando um jovem da rua, 10 estão entrando. Isso está virando uma epidemia. Isso começou nos anos 60, devagarzinho, com a maconha, né, aquele movimento hippie e tal, e hoje a coisa atingiu proporções epidêmicas. A droga alavanca os índices de criminalidade, de violência no planeta. Dizem que 80% da população carcerária no Brasil tem como pano de fundo a droga. Às vezes ele é condenado por latrocínio, por uma série de crimes, né? Furto, roubo, mas na verdade o fator motivador desse crime foi a droga. Então realmente, se olharmos o pano de fundo, a droga como pano de fundo, ela é devastadora para a sociedade. E nós precisamos fazer alguma coisa. São os garotos que abandonam a escola por conta da droga, né? E ela é um divisor de águas, praticamente. Ela traz um novo desafio para a humanidade, que eu nunca vi em outro setor nenhum. Primeiro, ela atinge todas as camadas sociais igualmente. Independente do nível de escolaridade, das possibilidades, das questões financeiras, ela realmente pega todo mundo. Primeiro ponto. E segundo, ela traz um novo desafio. O mundo hoje ele está organizado, infelizmente, na base da razão crítica funcional. O que é isso? O outro tem valor para mim na medida em que ele me é útil, na medida em que ele tem algum significado para mim, para atender minhas necessidades. Fora isso, eu não me interesso muito, largo para lá. Eu olho o outro como objeto de atendimento dos meus desejos. É cruel, mas é o que funciona mais ou menos aí, não é verdade? Isso chamamos de razão crítica funcional. A função que o outro tem. É o pedreiro, é o carpinteiro. Se contrapõe a ela a razão afetiva. E tem muita gente já praticando a razão afetiva. É o camarada que vai distribuir um prato de sopa na rua depois do trabalho, que olha o irmão com um olhar amoroso, sem esperar nada em troca, ele vai lá e oferece. As próprias leis que nós temos hoje, atendendo as pessoas de menor expressão econômica, por exemplo, Bolsa Família, hoje nós estávamos ouvindo, representa 0,5% do PIB e atinge 20% da população mais pobre. É um programa excelente, um custo é baixo, mas de grande repercussão social um programa desse tipo. Mas isso aí o que tem a ver com a dependência química, não é? Tem muito. A dependência química, ela desvirtua todo o processo montado na razão afetiva. O dependente químico, na rua, não tem nenhuma renda declarada. Ele procura o serviço público de saúde e recebe o Bolsa Família. E ele fica esperando o Bolsa Família chegar e vai converter tudo no que ele chama de barrigudinha, que é aguardente. E outras drogas também. Então, na verdade, o Bolsa Família, para o dependente químico, ele não alimenta. Ele alimenta, sim, o vício da droga. Eu não conheço um que não use droga com o dinheiro do Bolsa Família. Mas eu sei que esse programa ele tem uma envergadura muito grande, ele leva benefício para muitas áreas do país, muita dificuldade, e ameniza a dificuldade de muita gente.
mas o dependente químico é um desafio para tudo isso. O pessoal que vai distribuir sopa na rua, eu chamo de amaciante de rua. E o que faz o dependente mudar de vida não é conselho. Vai falar, deixa de usar droga, droga mata. Ele já cheira, não está morrendo nada, né? Mas quando ele chega lá e quer pular da ponte do Paraíba, né? Para morrer, ele começa a ver que ele decide entre morrer e viver, e que não vê mais, não tem onde agarrar, aí está na hora de ser ajudado. Porque aí ele sabe que ele precisa de ajuda para sobreviver. E vai começar a mudança, né? Eu chamo o pessoal que distribui sopa de amaciante de rua, com todo carinho, porque eu sei que são pessoas que estão agindo com base no amor, mas eles precisam dar um passo num desenvolvimento maior do entendimento. Que passo é esse? Ele desenvolver a razão crítica afetiva. O que é razão crítica afetiva? Não é eu falar sim para todas as demandas do outro. Ah, eu estou com fome. Mas por que você está com fome? Ah, eu estou sem emprego. Mas por que você está sem emprego? Qual é o seu nome? Então eu tenho que entrar na festa, ver por que ele está naquela situação, e aí ser mais efetivo na minha ajuda. Não é atendendo a primeira demanda que ele me traz. Eu brinco até da história do cachorrinho. E lá onde tem uma corda lá, eu não aproveito. Falo, ó, o cara vem me pedir a corda emprestada. Eu falo, ó, tá bom, para que você quer essa corda? O cara fala, não, é que eu descobri uma árvore, ali tem um ganchinho que é uma beleza, eu vou botar no meu pescoço e vou resolver os meus problemas. Eu falo, isso aí costuma sufocar e dói muito, é melhor você dar uma maneirada nisso. Vamos repensar numa outra saída? Agora, se ele virar para mim e falar, não, senhor Bento, é um cachorrinho que caiu no poço ali do moço, e ele está nadando lá, se eu não tirar ele lá, ele vai morrer. Eu falo, mas aqui está a corda, e vamos lá que eu vou te ajudar, e vou ajudar o sujeito. Então, isso é razão crítica afetiva. Eu vi a demanda dele para que era, e ajudei quando ela era positiva, e neguei quando não era. Não preciso negar com violência, nada, pelo contrário. Com carinho, mas mostrar outras saídas. Embora não faça parte da nossa equipe de trabalho, tem até o CVV no nosso espaço lá também, que trabalha cuidando exatamente de demover as pessoas da ideia de suicídio, né? Nosso espaço lá tem AA, tem NA, Amor Exigente, e CVV também, né? E faz parte do espaço do bem lá que nós trabalhamos, né? E, veja bem, o que acontece? Dependência química leva o cara a um plano de consciência inferior. Vou explicar o que é isso. Tem até um desenhozinho aqui que mostra mais ou menos uma escadinha, cada degrau com uma cor. Cada degrau desse representa um plano diferente. Isso quer dizer o seguinte, pessoas no mesmo plano são pessoas que comungam os mesmos valores, valores muito próximos, mesmo padrão de atitudes. São pessoas que convivem com certa facilidade. Acontece que o dependente químico, vamos dizer, uma família bem constituída, feliz e tranquila. Aí um dependente químico lá, um garoto daquele, opta por fazer uso de droga. Ele começa a frequentar lugares que aquela família não vai. Ele aprende novo vocabulário, novos valores. Lá é permitido roubar, só não pode roubar do traficante, senão você morre. Mas é permitido. Se roubar o celular da sua avó e vender para trocar por droga, ele vai comprar de boa. Não vai falar nada. Entendeu? São valores completamente diferentes. Na verdade, o rapaz ele vai passando do plano que a família estava para um outro plano inferior. Ele vai começar a vivenciar valores e atitudes de um plano diferente do da família. Isso vão gerar os atritos, levando até a ruptura das relações. Né? Então, o que nós temos que fazer? Pegar, quando ele vai ser tratado, nós pegamos essa pessoa que está, nessa altura, frequentando, já vivendo dentro de um plano de consciência inferior ou de origem, ou às vezes até nasceu daquele plano inferior, e mostramos para ele conhecimentos que façam ele transmutar a consciência. E tratar a dependência química é um negócio complicado. Ela é uma doença, mas o doente não é paciente, ele tem que ser agente.
um cara que vai pegar a condução do seu tratamento de rédea. Ele não vai poder ficar sentadinho esperando que alguém cure a doença dele. Porque quem pega um aguardente e vira a boca é a mãozinha dele. Ninguém faz isso por ele. Quem cheira uma carreirinha de cocaína é o narizinho dele. Tá? Então ele tem que entender que ele tem que parar e tem que fazer isso aí. Né? Nós temos que... Isso tudo está aqui. A dependência química deu uma explicação geral. Transmutação de realidade, que é a transmutação de plano de consciência, passar de um plano de consciência para outro, resultado que nós alcançamos. Nesses anos todos, nós tratamos milhares de casos, centenas e centenas, hoje levam vida normal. Dezenas e dezenas de moradores de rua. Pois não? Senhor Roberto, meu nome é Antônio e eu gostaria de estar fazendo uma pergunta ao senhor, um comentário rápido. Pelo que eu pude entender até então, a dependência química, ela não é apenas uma anomalia social, mas ela é uma doença. Agora, no meu entender, ela é uma doença que antes de matar o indivíduo que é vítima dessa doença, ou que deliberadamente fez essa escolha, sim, ela antes de matá-lo, ela o desmoraliza. Todavia, pelo que eu pude pegar agora no final da sua palavra, ela é uma doença que também tem recuperação. Agora, eu, como um dependente químico, eu não sou culpado de ser um dependente químico, porque eu nasci com uma predisposição biofísica, psicoemocional, que me gerou inabilidades para lidar com as situações normais da vida, e comecei a fazer o uso da substância psicoativa. Porém, um detalhe importante que o senhor frisou, que eu achei muito, muito legal, é que eu tenho que ser responsável pela minha recuperação. Eu não posso ficar esperando que você, com uma varinha de candão, num toque de mágica, mude a minha mente. Eu tenho que fazer a minha parte. Se você me permite, Antônio, vou aproveitar o seu gancho para falar algumas coisas. Ela é doença, e é doença psiquiátrica, porque ela afeta o sistema de vontades. Lá, o camarada fala, eu não vou usar mais drogas, isso não faz mais parte da minha vida. E depois ele usa, parece que ele estava mentindo, não é verdade. Naquele momento que ele disse que ele não queria mais, mas depois ele vai e usa, contra a própria vontade. Depois ainda se chateia porque usou. Ela é realmente um toque, é transtorno obsessivo compulsivo. É transtorno, porque eu sei que vou fazer, vão me dar mal. É obsessivo, porque com uma vozinha dentro de mim dizendo, ó, uma vezinha só, vai lá, é bom. Aí você vai, e é compulsivo, porque você não consegue dizer não para essa vozinha. Então, nós precisamos trabalhar para parar esse toque. Esse toque, o que é toque? Por exemplo, tem dezenas de toques, né? Por exemplo, claustrofobia. É um sujeito que tem medo de espaços fechados. Por exemplo, o elevador. O cara não entra porque acha que vai morrer sufocado. Se você forçar, ele pode ter até uma parada cardíaca. Eu nunca vi ninguém morrer sufocado dentro do elevador, você já viu? Não existe. Mas o medo faz o cara até morrer. Então ele tem que aprender a lidar com o toque dele. O dependente químico é a mesma coisa. O tratamento consiste nisso aí. Essa predisposição que você falou, na verdade, todo ser humano quer ser feliz, busca a felicidade. E a dependência química é uma beleza. Eu vou lá, tenho um problema. Uso a droga. O problema acaba. O problema maior é outro. Porque depois que eu acabei o problema, mas só que depois, no outro dia, ele volta e eu ainda estou sem o dinheiro da droga. Ele agravou o problema, na verdade, né? Fora as outras consequências que ele pode ter me trazido. E aí eu vou usar de novo, e acabo virando dependente químico. Entende?
de certa maneira, eu tenho até uma certa similaridade com o dependente químico. Eu sou um camarada que adora alterar meu estado de consciência. Só que eu procuro fazer isso sem efeito colateral, através de conhecimento, de novas atitudes e tudo mais. De galgar valores mais profundos, né? Mais espiritualizados e tudo mais. Porque aí o efeito não passa. Mas eu também me aplico bastante, né, nesse processo. Então eu entendo muito bem, na verdade a droga ela funciona, ela dá para o dependente químico uma ideia de bem-estar no início. Ele é um padrão funcional que se estabelece no início. A droga é gostosa, porque senão ninguém... Já viram alguém viciado em martelada no dedo? Eu não conheço ninguém. Então o camarada vai lá, ele se sente bem com a droga e ele volta a usar. Desse uso surge o abuso, e do abuso a dependência química, que é uma doença. Tem um abusador. O abusador não é dependente químico. Nós podemos olhar através do álcool 4 tipos de usuário. O álcool é mais fácil porque 80 e tantos % das pessoas, 84 por aí, fazem uso de droga do álcool, ocasionalmente, ou se não todo dia. Todo dia só 13% de dependentes. Mas tem o abusador. O álcool você tem o experimentador, que pode não gostar e se tornar abstêmio. Depois você tem o usuário ocasional, ou recreativo, aquele cara que tem uma festa, ele bebe. Mas se não tiver, ele não bebe. Não faz diferença para ele. Mas tem aquele usuário recreativo que gostou bastante. Então ele começa a beber todo dia, mesmo não tendo festa. E ele pode se tornar um abusador. De beber todo dia, chegar bêbado em casa, perder a família, perder até o emprego. E aí, de repente, acontece alguma coisa na vida dele que piora a qualidade de vida. Que ele perceba essa piora, porque, sob efeito do álcool ou de outra droga, ele vai estar anestesiado. Ele não percebe. Ele vai ver que se machucou no dia seguinte. Até a dor física ele não percebe às vezes, né? Então, ele vai e, de repente, ele passa uma vergonha, ou uma coisa qualquer, e ele fala, nunca mais vou beber. E para. Aí fala, fulano era dependente químico e tem uma força de vontade danada. Parou. Não era, ele era abusador. Porque o dependente químico fala, eu vou parar, passa pela mesma vergonha, só que ele não consegue. Ele precisa de ajuda para poder fazer esse processo. Eu espero ter lançado mais luz na sua pergunta e no seu entendimento, então, com essa explicação. Entendeu? Então, aqui, ele tem que transmutar essa realidade. Transmutar essa realidade é sair exatamente do plano de consciência onde ele entrou, que ele passa a vivenciar valores mais baixos, até conviver com presídios, com vida, esse tipo de situação, né? E ele tem que transcender, mudar o padrão de pensamento. Na verdade, esse plano de consciência também, muita gente chama de vibração, né? Plano vibracional. Né? Nós chamamos de plano de consciência porque é mais fácil. Quer dizer, congrega pessoas que pensam mais ou menos parecido, como eu disse, né? Acontece que tudo que a pessoa sabe levou ela para a dependência química. E aí como é que você faz? Você só para de usar droga? Não. Se você fizer isso, vai recair. Porque tudo aquilo que fazia com que você usasse a droga continua aí dentro. Nada mudou. Tem que fazer essa transposição. Então nós fazemos o quê? Nós ensinamos uma série de valores e coisas para que as pessoas possam fazer essa transmutação, né? Nós temos que transmitir novos conhecimentos para aquela pessoa ou repensar aqueles que ela já possuía. Para ela fazer uma releitura de tudo isso, trazer aquilo para a vida dela de uma maneira mais objetiva, mais prática, não só teórica, né? E aí nós começamos a repensar os conhecimentos, né? Transmitir novos ou repensar. E nós abordamos muitos temas dentro desse coisa. Nós começamos a trabalhar com a mente e os seus sistemas.
são sistemas que vão funcionando de maneira interativa, levando à percepção da realidade que a pessoa vive. Quer dizer, a percepção de cada plano de consciência desse. Esses sistemas funcionam disso aí. De que maneira? Eu vou vivenciar novas experiências e vou ter entendimentos dessas experiências. E pode ser completamente diferente de você. Você pode viver uma experiência, eu viver a mesma e ter uma leitura completamente diferente dela. Né? E isso vai levar a estarmos propensos a agir dessa ou daquela forma. Por exemplo, alguma coisa que me satisfaça, que deu certo, eu vou começar a repetir. Isso é um padrão de comportamento. Né? Que são os condicionamentos. Na verdade, eu vou sendo condicionado no agir e no sentir, nos sentimentos também. Alguma coisa que faz mal para mim, uma atitude, eu vou sentir um sentimento negativo, você pode não sentir nenhum. Mas eu vou estar condicionado a um sentimento negativo, você é um positivo do mesmo fato. Então nós vamos vivendo, temos essas vivências e a nossa forma diferente de agir. A propensão de agir de uma forma, você de outra, outro de outro. Isso faz a humanidade, toda a diferença que existe na humanidade. Né? Isso daí tudo dá a nossa percepção de realidade. Ou seja, eu percebo a realidade inerente ao meu plano de consciência. Certo? Que pode ser individual, coletiva. Né? A minha individual é aquilo que eu percebo para a minha vida. Tá? O coletivo é aquele que a gente pensa em conjunto. Tem coisa, por exemplo, que a gente não gosta. Sabe que está errado, mas acabamos fazendo porque não tem outra saída. A saída que tem é uma saída coletiva para o problema. Por exemplo, na minha casa eu detesto puxar a descarga do banheiro, apertar o botãozinho, porque eu sei que aquilo vai cair in natura ali no rio, que depois vai ser canalizado e voltar para minha casa para que eu beba daquela água. Vai ser limpa no processo? Será que foi limpa realmente? Isso é errado. Melhor seria que a gente devolvesse a água limpa para o rio. Né? Mas isso faz parte da consciência coletiva e eu tenho que mobilizar nesse sentido para resolver o problema coletivamente. O individual não. Isso daqui vai me levar a conflitos de um plano de consciência com o outro e tal, né? Que existem aqui. E os condicionamentos de atitude, emoção e tudo. Nós ensinamos também para as pessoas aqui conceitos. Lógico que eu não preciso falar de moral, por exemplo, para falar de moral eu não preciso pegar Nietzsche, genealogia da moral, discutir filosofia de auto. Não, eu tenho que trazer isso para um plano coloquial, um plano de entendimento mais simples, mais fácil, mais concreto. Então é isso que nós procuramos fazer aqui. Mas nós vamos ver o que é um caráter, o que é bom caráter, o que é mau caráter, como é que eu constituo um caráter, o que é ética, dignidade, escolha. Será que eu tenho escolhas realmente? Se eu tenho todos, são condicionamentos. Então eu vou agir com escolha dentro dos meus condicionamentos. Todo esse processo de recuperação, na verdade, eu vou substituir um condicionamento por outro. Mas um que me dê maior conforto, maior qualidade de vida e que traga maior conforto para a coletividade e, consequentemente, para mim também. Né? Eu vou falar sobre ego, sobre amor, sobre razão. Razão, até falamos um pouquinho sobre razão crítica, razão afetiva e tal. Falar sobre emoções. Eu não posso negar as minhas emoções. Pelo contrário, eu tenho que entendê-las. Então nós vamos ensinar sobre as emoções, quais são, o que é o medo, para que ele serve, o que é uma emoção primária, o que é uma emoção secundária, como ela é desenvolvida, por que ela está ali, para que a pessoa se conheça e facilite esse processo de ascensão. Falar sobre realidade, verdade, o que é verdade, o que é direito, o que é livre-arbítrio, poder, autonomia, trabalho, diversos temas, e assim vai. Tudo que a pessoa quiser, podemos discutir livremente, né, para poder, eu preciso conhecer o mundo que eu vivo, me aprimorar nas relações com o meu próximo, e sem fazer uso da droga. Fazendo uma transformação, né? Bom, senhores, em linhas gerais, essa é mais ou menos a nossa técnica, a nossa linha de trabalho. Cabe salientar ainda que todo esse nosso trabalho ele é gratuito.
Ele é voltado principalmente para a população mais carente, que tem inclusive as sequelas pelas drogas assim de uma forma mais cedo, né? Porque como eles usam a droga em espaço público e tem dificuldade para manter a drogadição, as sequelas legais, os problemas legais ocorrem mais cedo, as prisões, a violência ficam mais expostos. Nós recebemos esse público e encaminhamos para internação, disponibilizamos tratamentos ambulatoriais, tudo que é necessário, né? E fazemos isso gratuitamente. Até porque não tem realmente como haver contrapartida com esse público. Assim sendo, nós precisamos de muita ajuda. Nós precisamos coletar recursos para sustentar esse trabalho. Toda a nossa fonte de renda são doações e eventos. Nós não fazemos uso de verba pública, porque o nosso trabalho até corre de forma independente. Assim sendo, aquele que puder contribuir conosco pode entrar no nosso site, lá ele pode fazer uma doação por cartão, depósito em conta, como ele preferir, né? Se quiser nos visitar, o endereço está lá no site, tem até um mapinha para a pessoa chegar, para conhecer o trabalho. No final desse vídeo vai aparecer por escrito todas as informações necessárias, o site, os nossos endereços, tudo mais. Vamos estar, como eu disse, fazendo uma série de vídeos. Os próximos vão descrever detalhadamente cada passo dessa metodologia que nós desenvolvemos. E até a próxima semana, onde vamos estar postando um novo vídeo. Se você reside na região, se é um dependente químico em busca de ajuda, ou se tem um amigo ou parente dependente químico buscando ajuda, temos condição de ajudar. Nosso local de atendimento é na Rua Ademar Vieira, sem número, no centro Resende, Rio de Janeiro, na subida por onde passam os ônibus entre o Colégio Santa Ângela e o Rio Paraíba, no Portão Amarelo. O nosso horário de funcionamento é de segunda a sábado, de 9 ao meio-dia. Temos internação, psicólogo e conselheiro em dependência química. Nossos telefones são 24 998620070, 24 98115 7403. Para mais informações, acesse o site www.ongevoluir.com.br. Quer conhecer nosso trabalho preventivo? Faça-nos uma visita. O endereço é Rua Araribóia 435, bairro Liberdade Resende, Rio de Janeiro. Os telefones para contato são 24 99222 0794 ou 24 2109 D250. Visite nosso site para conhecer os nossos projetos. Acesse www.ongevoluir.com.br. Participe conosco. Faça parte dessa ideia.